Olá, bem-vindo ao nosso podcast Eu Quero Saber. Hoje nós vamos falar sobre vício e vamos responder estas perguntas. Vício, o que é? É um pecado? E se eu gosto desse pecado ou desse vício? Existem outros vícios além do cigarro, da bebida? Sim. Talvez o sexo, remédio demasiado, talvez a pessoa viciada pela tecnologia, por jogos, enfim, tem tantos vícios. E como vencer os vícios? Fica conosco nesse podcast, essas e outras perguntas vão ser respondidas agora. Eu peço para você comentar, compartilhar, curtir, mandar para alguém que talvez está atravessando um momento difícil, um momento em que ela está lutando contra o vício. Primeiro, o que é um vício? O vício é uma tendência excessiva e nociva à saúde e também à mente. É um hábito descontrolado, é quando a pessoa não tem mais domínio daquilo e aquilo está se tornando perigoso, prejudicial e, por que não, levando ela à morte. Quais tipos de vícios mais comuns que nós temos? O que nós mais falamos é a bebida, é o cigarro e as drogas. Sim, mas tem muitos outros que tem pessoas que talvez praticam, vivem, mas só conseguem apontar esses três. É como se fosse o Pedro, Tiago e João do vício, mas na verdade tem muitos outros que nós podemos estar, mas os mais comuns fora os três é a pornografia, que tem crescido assustadoramente na nossa nação e em todo o mundo, pessoas que é viciadas em remédios, em celular, as redes sociais da vida, em jogos, pessoas que ela é viciada em mentira e também ela é um comprador compulsivo, ela não consegue controlar o seu desejo por compra, então isso se torna um vício. Lembrando, terceiro ponto, que o vício ele é perigoso à saúde. Depois nós vamos falar o que é que a Bíblia diz. Ele é perigoso à saúde e também ele traz descontrole emocional, espiritual para o corpo. Ele altera a nossa genética natural, porque o corpo não foi preparado para um vício, ele foi preparado para as coisas normais, comer com equilíbrio, tomar água. Então foi para isso que Deus nos formou o Criador. O vício ele nos leva a um alto índice de estresse, a violência, a depressão e suicídio, e também gera grandes transtornos psíquicos sobre a vida da pessoa e principalmente a morte precoce, a morte antes do tempo. Não há vício que não retira dias ou meses ou anos da nossa vida sobre a terra que Deus nos deu. E também o vício destrói famílias. A maioria dos vícios, se você pegar, vai destruir não só a pessoa, mas também vai destruir a família. Exemplo, as drogas, ela destrói não só a pessoa, mas ela destrói toda a família, ela destrói toda uma geração e a próxima geração. Jogo de azar também, a pornografia destrói casamentos. Então tem muitas coisas terríveis, nocivas, que pode ocorrer dentro da vida da pessoa, mas também na família. O que é que a Bíblia diz sobre o vício? A Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, porque daquilo que eu sou vencido, do tal eu me torno escravo. Quando a pessoa é vencida por um desses vícios ou alguns outros que existem, que são N vícios, ela se torna escravo, ela se torna dominado por aquele vício, então ela não tem mais poder. Então o vício é o que fala na vida dela, é o vício que dita a regra, tanto que o fruto do Espírito é o domínio próprio, nós não conseguimos nos controlar. Romanos 13, a Bíblia vai lá e fala: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, bebedices, desonestidades, dissoluções, contendas, inveja, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não cuide da sua carne no tocante aos seus desejos da terra. Tudo isso faz parte do desejo da terra, um descontrole que nos leva a ser dominados, escravos do nosso vício. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então tem muita coisa, tudo aquilo que traz domínio na nossa vida que não seja Deus, ou aquilo que Ele deixou, exerce poder de vício na minha vida. Ela me controla, ela vai me dirigir. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia ainda continua dizendo: vós sois santuários de Deus. Se alguém destruir esse santuário, Deus o destruirá, porque o vosso corpo é sagrado. Foi Deus que fez o nosso corpo. E Ele não nos criou para o vício. Ele nos criou para o equilíbrio. Ele nos criou para Ele reger a nossa vida. Aí você pergunta: como que eu posso vencer o vício? Primeiro,
Não tem como vencer o vício se não reconhecer. Se não assumir que está viciado e que aquilo é um pecado, aquilo é um erro, que aquilo está te destruindo, que está destruindo todos aqueles que estão ao seu redor e está te causando mal. Eu percebi que há muitas pessoas que estão em vício, só que ela fala, eu gosto. E qual o problema? E ela está sendo destruída, está perdendo dinheiro. Tem muitas pessoas que é bom trabalhador, mas por causa do vício não consegue exercer bem o seu trabalho. Então tem que reconhecer. Não adianta ir para lugar nenhum se não reconhecer primeiramente. Segundo, o segredo é Jesus Cristo. Jesus disse, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. A resposta não está numa religião, a resposta absoluta não está numa igreja, a resposta absoluta está em Jesus Cristo. O dia que você entregar a tua vida para Jesus, você não tem força. O vício é mais forte do que nós, o pecado é mais forte do que nós. Então quando você entrega a tua vida para Jesus, Ele te liberta, Ele entra e faz uma obra por completo na tua vida. Experimente, entregue a tua vida para Jesus, Ele vai te purificar, porque quando Ele vem, Ele tira o valente que está sobre nós, e Ele é mais valente do que o valente, e Ele entra, Ele purifica, Ele santifica, Ele sara, Ele cura. Só Jesus liberta. Mas então você é contra uma fonte alternativa? Não, existe amigos que podem te levar para o vício ou te tirar do vício, que pode ser um instrumento para te auxiliar. Quem liberta é Jesus. Nós temos a alternativa, é auxílio, a medicina, ajuda psicológica, às vezes uma clínica, tem coisas alternativas que nos ajudam, mas só Jesus que entra, que nos liberta verdadeiramente. A Bíblia diz que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, lute contra isso, porque Deus é poderoso para te livrar e não se conforme, tá bom? Lute, porque Deus tem o melhor para a sua vida, tá bom? Mande esse vídeo para mais pessoas, para que elas possam ser edificadas, fortalecidas e libertas em